Então, vamos começar a nossa aula de hoje e vamos começar com uma oração voluntária. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, louvar o seu santo nome, por estarmos aqui nesta aula, nesse dia de hoje, pedindo a tua direção, Amém. Sabedoria, Pai, da tua parte, para que possamos entender. Abençoa também o nosso professor, pastor Fabiano, que vai estar mencionando da tua palavra, que o Senhor possa nos capacitar, nos orientar em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, deixa meu Logos Bible Software abrindo. E nessa disciplina, temas e questões em exegese e tradução, nós temos a oportunidade de aprender muitas coisas que são importantes para dirimirmos dúvidas e, ao mesmo tempo, ver como o conhecimento das línguas originais pode nos livrar de erros que muitas pessoas menos avisadas, né, ou desavisadas cometem, e isso acaba fazendo com que elas preguem às vezes mensagens corretas, porém usando textos errados. E às vezes mensagens erradas em textos errados. O pior cenário é esse. E esse do Salmo 68, versículo 5, foi exatamente um tema que nós abordamos numa comunidade que tínhamos, hebraico, aramaico e grego, e nessa comunidade nós tivemos a oportunidade de dirimir essa dúvida. Né? Mas deixa estar que eu ouvi, tá, um sermão muito acalorado com esse texto aí na minha juventude. Então fiquei com ele gravado na mente e depois, ao voltar ao texto, conhecendo já as línguas originais, vi que a situação não era aquela delineada pelo pregador. Então, isso acontece e é por isso que nós vamos vê-lo hoje aqui. Então, o objetivo é exatamente o quê? O título do sermão pregado, o seu nome é Já. Ok. E nós vamos fazer aqui o uso de tradução e exegese. O que é tradução? Tradução é quando você pega o texto na língua original, transpõe para a língua receptora da tradução. No nosso caso aqui, o português. Então você faz esse trabalho. Para você fazer esse trabalho, como nós já vimos nas aulas passadas, você precisa conhecer tanto a língua original como a língua receptora da tradução. A LO e a LR. LO, língua original. LR, língua receptora da tradução. Você precisa conhecer as duas línguas. E vai perceber também que é o quê? Há peculiaridades numa língua que às vezes são intransponíveis para outra língua. Tá? Isso eu vou dar para vocês num tema de um artigo que eu escrevi, para vocês relerem, e eu quero que vocês vão fazer um trabalho em cima daquele artigo, só que eu vou ler com vocês o artigo e explicar para ficar mais fácil como nós temos feito. Ok? Então, a tradução e exegese é a serviço do desfazimento de ambiguidades. O que é ambiguidade? Ambiguidade é quando você tem, por exemplo, uma língua, uma palavra que é usada e pode dar duplo sentido, triplo, quádruplo. Né? Então você tem que ter o contexto para poder saber exatamente de que o autor que usou a palavra, de que ele está falando. Tá? Então, é baseado nisso que a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar duas ambiguidades possíveis, tá? Dentro da língua portuguesa, e nesse caso específico aqui, nós vamos ver como pode estabelecer uma ambiguidade que levou a um erro e como ver o texto na sua língua original, a fim de que se desfaça essa ambiguidade, você realmente tenha certeza daquilo que o autor falou. Ok? Então, a tradução e a exegese a serviço do desfazimento de ambiguidades e da precisão na exposição da palavra de Deus. Então, quando se fala em precisão
na exposição é que você tem que ter absoluta certeza do que o autor sagrado estava dizendo, o que ele estava dizendo, para você poder, então, trazer o que ele disse para o seu auditório, para aqueles que te ouvem ou aqueles que te leem. Tem que saber o que ele quis dizer com isso. Não é? Qual era? Será que é exatamente isso que ele quis dizer? Então você tem que fazer todo um trabalho, né, de interpretação do texto. E esse trabalho tem que ser feito de modo que resulte numa compreensão do sentido que o autor quis empregar quando ele utiliza palavras, expressões e o texto de modo geral. Quando você tem toda uma visão do texto que você escolhe para expor, você então passa a falar com segurança aquilo que você realmente entendeu que o autor quis dizer. Tá? Quando isso não acontece, quando há um distanciamento enorme entre nós e o autor sagrado, então muitas das vezes o único caminho para você recuperar certos sentidos pretendidos pelo autor é através da exegese, através da interpretação baseada nas línguas originais. Nesse caso específico aqui, esse sermão, o seu nome é Já. Então Já pode ter um sentido na língua portuguesa. Quando você fala em Já na língua portuguesa, qual o sentido primário que a gente atribui a ele? Agora, né, nesse exato momento. Então, a ideia de imediatismo. Né? Foi entendendo assim, baseado numa versão antiga que eu vou mostrar para vocês aqui no Logos Bible Software. Tem uma versão antiga aqui, que é a versão de Almeida. A versão de Almeida de 1969, por exemplo, tá? Essa é a versão de Almeida. Vou pegar o Salmo 68, nessa versão de 1969, e você vai ver exatamente como é que esse texto aparecia lá. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. Exultai diante dele. Tá? Sincronizar aqui as duas, para a gente poder fazer o trabalho que eu já fiz por escrito para vocês. Diminuir aqui só um pouquinho, para poder ficar aqui. Ok. Aí está o... Vou abrir também aqui essa versão, o interlinear. Vou deixar aqui, mas eu tenho tudo já. Ok. Hoje nós temos recursos que nessa época não tínhamos. Agora é tudo mais fácil. Né? Antigamente era muito mais difícil. Hoje nós temos recursos que nessa época não tínhamos. Vamos então ao nosso texto. Bem, seu nome é Já, o tema do sermão. Este foi o tema de um sermão acalorado que ouvi certa vez em minha juventude. A pujança do pregador era tal que, em face
de sua citação e análise do Salmo 68, versículo 4, quarta cláusula, na Bíblia Hebraica Stuttgartense, nós vamos ter Salmo 68, versículo 5d. Há uma diferença de numeração, tá? Mas é o mesmo texto. Porque, em alguns casos, acontece o seguinte. Em alguns casos, os títulos são considerados como versículo. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Aqui você tem os títulos. Esse título que está aqui, Salmo e Cântico de Davi para o cantor mor, ele não é considerado versículo na Bíblia em português. Já em hebraico, na Bíblia hebraica, ele faz parte do texto. Laminat Ser, Le David Mismor Shir, né? Que é um salmo, um cântico de Davi, né? Para o diretor de música. Então aqui há essa diferença. Já começa aqui, Yakum Elohim, levanta-te Deus. Tá? Aí o que acontece? Já é o versículo 2 da Bíblia hebraica, é o 1 da Bíblia em português. Por isso que é essa diferença de numeração. Tá? Então, nada que eles comprometam aqui. O texto é o mesmo. E em sua versão revista e corrigida, anterior à revisão de 1995, que dizia, porque o seu nome é Já. Então, eu tenho aqui a Almeida de várias épocas. Né? Tenho a Almeida aqui de várias épocas. E essa versão de 69 é a versão que está aqui. De 69. Que não me deixa mentir, né? Ele usou exatamente esse texto aqui, ó. Pois o seu nome é Já. Tá? Então, uma pessoa pega um texto desse, ele quer procurar um sermão, ele vai logo, poxa, seu nome é Já. Rapaz, hoje eu estou com um prato feito para pegar um sermão daqueles mesmo, né? Esquentado. Não são. Já estou pronto. Já está prontinho. E aí é que vem o problema. O problema só é visto depois. Vamos lá. Então, de sua leitura simplista, saltou aos olhos a ideia central do sermão. O imediatismo das ações de Deus no meio do seu povo se depreende do seu próprio nome, Já. Então, você está pedindo uma bênção para Deus. Não peça para amanhã. Peça para agora, que Deus vai te atender agora, porque o seu nome é Já. Essa foi a ênfase do sermão. Tá? Porque ele entendeu que a palavra Já aqui tem esse sentido de agora. Né? Então, vemos aqui no Aurélio, né, esse advérbio, Já, neste momento, agora, sem demora, sem detença, agora mesmo, logo, imediatamente. Sabe aquele pregador que gosta de repetir sinônimos, né? Você já imaginou, né? Como é que ele, né, o Tiago, né? Ele vai fazer aquela, Deus, seu nome é nesse momento, agora, sem demora, sem detença, agora mesmo, logo, imediatamente, peça a tua bênção, que ela está na mão. Ela vem já. Seu nome é Já, é que dá aquele Esse som, né? então ele tem que dar aquele que a gente sempre vê, o pessoal da pregação asmática, né? Da pregação asmática. Porque o seu nome é agora, nesse momento. Já viu isso? O Gilvan Rodrigues faz isso. Hein? O Gilvan Rodrigues. Ai, meu Deus do céu. Aí eu chamo de pregador asmático. Mas vamos ao que interessa. Então, no desenvolvimento, depois de várias ilustrações, ele enfatizava: Deus quer, Deus quer agir na sua vida agora, pois o seu nome não é antes nem depois, mas como diz a Bíblia, é já.
Okay? Assim, o povo de Deus daquela congregação, após ouvir aquela mensagem de fogo, né? sem sequer ter condições de refletir sobre o que estava sendo ensinado, que é outro problema, né? Quase sempre o pregador prega uma mensagem, né? Muito empolgado, e o povo recebe aquilo como se fosse a própria palavra de Deus, porque ele é o porta-voz de Deus. Está falando em nome de Deus, a palavra de Deus, então ele tem essa responsabilidade. A partir do momento que ele ensina alguma coisa que não está de acordo com a palavra, o que acontece? As pessoas vão absorver aquilo como se fosse uma grande realidade. Né? Então aí ele chega em casa, poxa, eu estou esperando uma bênção aí, já tem tanto tempo, né? E o pregador disse que o nome de Deus é já, é agora. Então, Senhor, é agora que eu quero. Aí a bênção não vem, porque Deus tem o seu tempo, que não é condicionado ao nosso tempo. Aí ele fica desnorteado. Puxa, ele não pregou que era isso, que era agora, imediatamente, nesse momento, por que não aconteceu? As pregações erradas, elas trazem consequências na vida de fé de muitas pessoas. Né? Aliás, todos aqueles que ouvem uma pregação errada, quando digo errada, porque ela tem conteúdo teológico que não tem respaldo bíblico, o efeito nocivo é certo. Não tem como sair disso. Por isso, então, que essa ambiguidade que gerou essa mensagem, ela vai ser desfazida a partir do momento que você vai considerar o que realmente o texto bíblico diz. Só que o pregador, depois de uma pregação dessa, ele praticamente não tem aquela capacidade para chegar e dizer à congregação que ele estava equivocado, que depois de pouco de estudo, eu acabei aprendendo que não era bem isso. Quem faz meia-culpa? Já ouviu algum pregador que faz a meia-culpa? Preguei um sermão que não era isso que eu queria que a Bíblia disse, e agora eu sei o que é. Já ouviu, pastor Hugo? Eu já falei isso. Entendeu? Às vezes você pode acontecer. Eu já fiz. Entendeu? Quando você é homem de Deus, né? Mas esses figurões aí, ainda mais se ele fizer um CD, um DVD, né? Duvido. Duvido. Então, é exatamente para isso que você está numa faculdade. Para você ter essa oportunidade de aprender as coisas e ser mais cuidadoso, né? Ser mais cuidadoso, porque você é porta-voz de Deus. Olha a responsabilidade. Você é porta-voz de Deus quando você está falando para a igreja. Você está trazendo a mensagem de Deus para a igreja. Se ela vier uma mensagem sem precisão interpretativa, ou até mesmo com erro de interpretação, o prejuízo para a congregação é inevitável devido à cadeia de elos indissociáveis que nós já vimos, né? Começa lá na hermenêutica, depois vai para a exegese, para a interpretação, depois a teologia bíblica, depois a teologia sistemática, aí vem a pregação. E vai resultar o quê? Na ética, que é aquilo que vai se praticar depois de ouvir o sermão, de ouvir a mensagem. Percebe? Então a responsabilidade é muito grande. E por conta disso, por não fazer o dever de casa, às vezes acontece desse problema. Mas a partir do momento que você começa a saber que você tem vários instrumentos, hoje você tem comentários que podem ajudar, né? Tem muitos elementos que podem ajudar na sua compreensão da palavra de Deus. Esses elementos é que vão fazer você trilhar o caminho certo na construção de um sermão que realmente é a palavra de Deus e vai edificar a igreja. Tá? Então, é exatamente para isso que nós estamos aqui considerando esse texto. Daí, assim o povo de Deus, daquela congregação, após ouvir aquela mensagem de fogo, né, sem sequer ter condições de refletir sobre o que estava sendo ensinado, passou a exigir de Deus respostas imediatas às suas orações. Pois, segundo havia ensinado o pregador, o nome de Deus é já. Tá? Então, para ele era um advérbio. E botou em letra maior, em letra maiúscula, para poder enfatizar, né? É um já, daquele bem grande. Bem, não resta dúvida que, além de chocar-se
frontalmente com o ensino geral das Escrituras, esse ensino levou a muitos experimentarem a frustração ao perceberem que o imediatismo das ações de Deus não funcionou na prática. Né? Não funcionou na prática. Deus tem o tempo certo, né, Ronaldo? Tem o tempo certo de agir. E quando ele age, no tempo dele, aí tudo acontece, né, com perfeição. Bem, a questão número 1 é a seguinte: sendo assim, analisando a cláusula D do Salmo 68, tá? Versículo 4, que é o texto antes da revisão de 1995, e o texto do Salmo 68, versículo 5D, da Bíblia Hebraica Stuttgartense, BHS, primeiro, demonstre a razão de esse sermão sobre o imediatismo das ações de Deus, apesar de todo o fervor com que foi pregado, revelar um grande equívoco interpretativo por parte de quem o pregou e derivar de desconhecimento do que diz o texto original hebraico. Então, essa é a primeira demonstração que eu quero que seja feita. A segunda, como foi que a tradução revista e corrigida de 1969 induziu o pregador despreparado em hebraico ao erro interpretativo? O tradutor precisa fazer o quê? Quando ele traduz um texto, ele precisa fazer com que o leitor, que não tem acesso às línguas originais, ele tenha um texto que reflita com segurança e sem ambiguidades aquilo que o texto original diz. Essa é a responsabilidade do tradutor. Até foi boa a intenção de se manter aqui esse já, né? Foi até boa a intenção, porém, sabendo que tem na língua portuguesa o advérbio, né, que significa já com é um homófono homográfico, né, escrito tem o mesmo som e a mesma grafia, então tem que se desfazer isso, porque senão gera uma ambiguidade. Foi baseado na ambiguidade que o inocente pregador deduziu que aquilo ali era um advérbio e estava escrito em letra maiúscula, porque, né, com o objetivo de enfatizar que o já de Deus é já mesmo, aquele já, aquele Deus. Né? Percebe? Então, o tradutor precisa desfazer essas ambiguidades a fim de que o leitor não tenha esses problemas. Como eles fizeram nas versões subsequentes? Já colocaram, seu nome é Jeová, tá? Que também é uma forma que deriva de um outro equívoco, que é o equívoco da vocalização. E vem desde os gramáticos da época da Reforma Protestante, por exemplo, quando eles começaram a estudar a gramática, os clássicos, né, as gramáticas começaram a estudar o hebraico, então esse equívoco vem de lá, né, com a vocalização do tetragrama, que é o Yud, He, Vav, He, com as 4 letras, né, do nome de Deus, vocalizado com as vogais de Elohim. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui isso. Já vou passar para vocês também o artigo do Dr. Edson de Faria Francisco. Agora ele lançou esse livro, Tetragrama, Teônimos e Nomina Sacra. Os nomes de Deus na Bíblia. É o mais completo sobre o assunto. Todo quanto é nome de Deus na Bíblia hebraica, no Novo Testamento, você vai encontrar aqui. Todos, sem exceção. Trabalho bem feito, bem academicamente bem denso, tá? Bom de ler, tá? Acessível da leitura. Então esse aqui, o Dr. Edson, eu tive na casa dele, né? Agora lá ele me deu com a dedicatória, viu? Dedicatória. É um estudioso, meu amigão ele, gente muito boa. Tá? Então esse livro é excelente. Ele disponibilizou alguns artigos que eu vou passar para vocês, tá? Já hoje, vocês já vão levar o artigo que a gente vai estudar aqui, eu vou poder passar para vocês. Ok.
Então vamos ao que interessa. O Salmo 68, versículo 5 ou 68:4, no original hebraico, o que acontece? Quando você tem as cláusulas aqui, né? Shiru lelohim zameru shemo solo larohev ba'aravot beyar shemo ve'ilzu lefanav. Essas cláusulas aqui, elas precisam ser vistas dentro da língua original, e quando você percebe a cláusula 4, você já percebe que há aqui uma preposição be com a forma yar. De onde vem essa forma? Vamos ver. Tá? E aí, pois o seu nome é já. Tá? Foi traduzido assim. Ok. Justifique suas respostas, mas perceba que de modo algum você terá condição de justificar o pregador que tal lapso cometeu, apesar de todo o seu zelo. Ok. Solução. Imagine Deus ouvindo esse sermão aludido e outros do mesmo gênero. Deus ouve cada sermão, rapaz. Deus ouve cada sermão. Você imagina ao longo dessa terra toda quantas pregações ele ouve e aquelas que não tem nada a ver com aquilo que ele disse. Você imagina a capacidade de Deus. E às vezes ainda salva almas, hein, para completar. Porque usa a inépcia do pregador para poder fazer o trabalho dele. Fazer o quê? É aquilo mesmo que ele tem. É aquele instrumento. Imagina a simplicidade de um pregador bradando. Porque na Bíblia, meus irmãos, o nome de Deus é já. Agora. Não é antes nem depois. E ele vai agir rápido. Vai responder agora, imediatamente. É bonito, né? É um incentivo assim que você fica, né, empolgado. Mas será que era isso mesmo que o texto queria dizer? Absolutamente não. Para começar, como exegeta tarimbado, afirma que todo o problema dessa pregação ocorreu por conta do desconhecimento do sentido pretendido pelo tradutor ao gravar o nome de Deus como já. Então, quando o tradutor pegou Beyar Shemor, quando ele colocou e fez essa tradução, qual era o objetivo dele? Qual o intuito dele? Que não foi um leitor comum de língua portuguesa, dificilmente vai decodificar o que ele quis, que não é o advérbio que está ali. A primeira coisa que acontece é você vai trazer para o seu universo semântico ali, para a sua construção semântica, construção de sentido, é a primeira palavra que você se lembra. Já a ideia que evoca é o quê? Agora, imediato, é o advérbio na língua portuguesa. Então ele deixou essa ambiguidade, mas a proposta dele até que foi boa, só que, infelizmente, um tradutor entendeu muito bem o que ele quis dizer. Entendeu? Entendeu muito bem o que ele fez quando transpôs o texto do hebraico para o português. Porém, quem não tem conhecimento da língua original vai entender de modo errado. Então essa é a responsabilidade do tradutor. Ele gerando uma ambiguidade que não poderia ser facilmente desfeita por um leitor comum. O pregador pensou, como a maioria dos leitores de português, sem acesso ao texto original hebraico, que o já do texto fosse um advérbio de tempo. Não condeno por isso. É o que ele tinha, o que ele sabia. Jamais ele poderia imaginar que estava ali em Salmo 68, versículo 4, cláusula D, uma forma abreviada do nome de Deus. Tá? O que ocorre com frequência nos Salmos, como na exortação Aleluia. Aí, Aleluia, o que acontece? É exatamente louvai a Yah. Yah é uma corruptela, tá? Segundo uma das melhores hipóteses, é uma corruptela de Yahvé, do nome de Deus. Então só usa a primeira sílaba do nome de Deus. Yahvé seria o nome de Deus no hebraico. Então esse Yah aí é uma corruptela, é uma síntese,
uma forma sincopada do nome de Deus. Sendo uma forma sincopada do nome de Deus, a estratégia aqui, inclusive é utilizada, tá? Né? Louvai a Yah, que aqui temos o imperativo, do verbo halal, né? Aleluia, imperativo, passando pelo latim e chegando ao português com sonorização do iod, tá? O iod aqui do Yah, ele passa para o português, né, como J. O iota, tá? O iod passa pelo latim e vem para o português como J. Então o iota do latim, ele vem para o português como J. Daí, Jesus vem como Jesus. Tá? Então é essa forma, porque começa com o iota. Ó. Então, o iota passa para o latim, do latim vulgar, tá? Para o latim, para o português, há uma sonorização do iota. Todas as palavras, praticamente, do latim vulgar, que vieram para o português, elas vêm com sonorização do iota quando ele é nascido, quando ele está na sílaba inicial. Então, há essa é igual o vaca, por exemplo, o aca, né, vem, o U se sonoriza e chega para o português como vaca. Tá? Quando você estuda a história interna da língua portuguesa, você vai ver como do latim as palavras chegam ao português. E há esse fenômeno fonológico de sonorização do iota. O iota passa para o português como J, e aí você tem Jesus, Jeusadak, né, Jonatas, todos os nomes que vinham do hebraico, que passam pelo latim, chegam ao português, chegam com J em vez de o Yud ou o Iota do latim. Tá? Então, o que o tradutor fez? Ele pegou aqui, né, esse Yah, que está lá no texto hebraico, e construiu a forma Já. Mas como ficaria ainda uma forma pouco desconhecida para o leitor em português, o que ele fez? Com a queda do rei, tá, que está aqui representado como um H, né, e a subsequente marcação dessa queda com o sinal diacrítico no monossílabo tônico resultante, surge a forma Já. Então, aqui, em vez de ele colocar esse A, esse como o H cai, ele coloca o que? O acento, tá? Porque não existe, né, em língua portuguesa, JA, seria, ficaria já, mas... Então, ele vai e coloca o acento, e aí fica a forma Já. E ele coloca em destaque, para dizer, olha, isso aqui, gente, ó, é o nome de Deus, como está lá no texto hebraico, só que passado para o português. O leitor comum não vai ter acesso a essa informação e não vai decodificar essa informação. Percebe? Entendeu, pastor Hugo? Então a intenção dele era boa. Porém, levou o pregador, né, depois eles acertam os ponteiros lá em cima, a pregar um sermão errado por conta disso. Se deixasse com H, talvez não teria sido. Talvez, se ele deixasse com H, de repente não teria, já não daria ambiguidade. Era preferível ele ter mantido o H, né, ou a fazê-lo identificar com o advérbio da língua portuguesa já. Entendeu? Então é exatamente isso que aconteceu. Daí, que Almeida fez questão de colocar em maiúsculas para diferenciar do que seria um homônimo, homógrafo, homofônico do advérbio de tempo em português já. O que é um homônimo? São palavras, né? O que é homônimo? Homógrafo. Homógrafo tem a mesma grafia. E homofônico tem o mesmo som. Tá? Já. Escreve do mesmo jeito, pronuncia do mesmo jeito. Mesmo som, mesma grafia. Tá? Provavelmente o pregador entendeu que as maiúsculas seriam uma ênfase sobre o advérbio de tempo. Já. Não é? Daí a exortação ao imediatismo ser tão veemente e feita aos brados. Deu para entender de onde surgiu todo o equívoco?
Todo problema de onde surgiu? Devido à ambiguidade que os homônimos produzem em qualquer língua, isto seria uma deficiência dos idiomas. Portanto, apenas o contexto, ou no nosso caso, o conhecimento do texto em sua língua original, é que pode nos guiar com certeza para não sermos vítimas de uma falácia lexical. O que é uma falácia lexical? Quando você entende que uma palavra significa uma coisa e na realidade ela significa uma outra coisa. Foi o que aconteceu aqui, uma falácia lexical. Como essa desse tópico, e possibilitar enxergarmos a natureza da ambiguidade e desfazê-la com consciência. Isto convida à exegese, antes de qualquer exposição precisa das Escrituras. Antes de fazer qualquer exposição das Escrituras, é necessário que se faça a interpretação, a exegese, principalmente quando ela é baseada no texto original. Tá? Isso, de fato, é exegese. Introdução à exegese bíblica. Esse livrinho aqui é bom. Bom vocês terem, antes de completar o curso, é bom ter esse livrinho aqui. É muito bom. Tá. Irmão esse que saiu agora também em português, né? Só que esse aqui é mais difícil do que esse aqui. Porque, infelizmente, eles colocaram todos os textos hebraicos, praticamente todos, né? Não vou dizer todos, que tem alguns aqui, mas não usaram a vocalização. É óbvio que você tem que pegar o texto e sempre estar com o Logos Bible Software aberto, se você não tem condição de ler o texto sem as vogais. Né? Então, como, por exemplo, estudei hebraico moderno na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no hebraico moderno, você já aprende, a partir do terceiro período, a dispensar as vogais e ler só o texto consonantal. Você aprende a fazer isso a partir do terceiro, quarto período. Tá? Então, quem fez um curso de hebraico moderno, que lê sem vogais, tudo bem. Mas, do contrário, é uma deficiência nessa obra aqui. Eu vou fazer até um trabalho, acho que vou fazer um trabalho depois, vou pegar todos os textos que eles usaram aqui, sem vogais, e vou fazer um apêndice, né? Um apêndice para que se tenha os textos todos vocalizados. Né? Porque ele deveria ter feito isso, não custava nada, só pegar um especialista. Se bem que o original também está assim, né? Por isso que eles fizeram assim. Eles pegam o original, aí não querem mudar nada, então. Mas eu acho que seria de bom alvitre fazer isso. Né? Para o leitor avançado, tudo bem, mas para o iniciante é complicado. Veremos como a simples exegese e tradução, retextualização do versículo em apreço poderia enriquecer enormemente a exposição do texto através de um sermão. A análise derivada de uma leitura atenta e detida do texto original, ampliando o espectro de preenchimento dos eixos paradigmáticos e sintagmáticos. O que é eixo paradigmático e eixo sintagmático? Lembram? Paradigmático que troca assim. O vertical e o horizontal. O eixo vertical é como tipo sinônimo? Maria cantou um hino no culto. Tá? Maria cantou um hino no culto. Maria pode ser substituído por 100 membros lá da igreja do pastor Hugo. João cantou um hino no culto. Pastor Hugo cantou um hino no culto. Esse eixo aqui, ele é aberto e pode ser preenchido com tantos referentes quanto você queira. Então esse é o eixo paradigmático. Tá? É aquele que você pode substituir as palavras. Tá? Então ele é um eixo vertical. Agora, Maria cantou um hino no culto. Tá? Eixo sintagmático, quando você tem a oração
e ela não pode ser rearranjada de qualquer maneira para dar um enunciado gramatical. Maria cantou um hino no culto. Tá? Gravou aí? Maria, um hino, cantou no culto. Razoável? Dá para entender? Dá? Agora, mas já está, né? Agora, Maria, um hino no culto, cantou. Perfeito, né? Cantou Maria um hino no culto. Tá? Agora, se você pega, por exemplo, quase aqui, praticamente dá para você mexer bastante, quer ver? Maria, no culto, um hino cantou. Maria, no culto, cantou um hino. Tá? Você pode fazer várias conexões que são aceitáveis, né, do ponto de vista da mobilização dos componentes da frase. Sempre você pode fazer o quê? Essa mobilização. Agora vamos ver, tá? Vamos ver uma mobilização que não fica gramatical e razoável na língua portuguesa. Maria cantou hino um culto. Essa ordem. Alguém vai produzir um enunciado desse em língua portuguesa? Vai, professor? Não dá. Percebem? Então, o que acontece? No eixo sintagmático, quando os sintagmas, né, eles estão dispostos, você tem possibilidades de construir gramaticalmente, tá, enunciados, mas existem certas ordens que você não pode desmontar o sintagma hino e botar aí vem cantor, hino, culto. Entendeu? No culto é um sintagma, um hino é um sintagma, aí tem o verbo cantar, tá? E tem o primeiro sintagma Maria. Ok? Então, é exatamente o eixo paradigmático é o eixo em que você substitui. Tá? Maria louvou ao Senhor no culto. Né? Então, aí louvou. Aí você pode substituir, fazer uma série de substituições. Tá? Quando você substitui os elementos, no eixo paradigmático. Quando você substitui, muda a ordem dos sintagmas, tá? É o próprio eixo sintagmático. Aí é o modo, e aí existem leis fixas para que você possa ter essa mobilidade, tá? Ter essa mobilidade no eixo, nesse eixo onde estão assentados os sintagmas, tá? Os componentes, os constituintes da oração. Você não pode botar esse no aí no início. No Maria, né? No Maria, um cantor, hino, culto. Essa ordem aí não produziu o quê? Esse arranjo não produziu um enunciado gramatical. Nenhum falante vai produzir um enunciado desse tipo. Entendeu? Então, há mais restrições no eixo sintagmático do que no eixo paradigmático. Maria pode ser substituída por milhões de referentes. Né? Kim Jong-un, bota lá. Ok? Deu para entender o que é o eixo sintagmático, paradigmático? Isso aí vocês vão receber a minha prospectiva conferência que eu fiz lá, que eu faria lá em Feira de Santana, e aí eu vou colocar isso aqui de modo bem claro para vocês, ó, tá? Eixo paradigmático, eixo sintagmático, você tem que sair do curso sabendo isso, tá? Aí vocês vão ter tudo aqui direitinho,
Tá? O que é isso? Sintagmático, horizontal, vertical. Tá? A minha introdução, ó. Tá ok? Aí vocês vão ter isso aí tudo direitinho. Ok? Ao vivo e em cores. Eu estou gostando de escrever as aulas, porque aí vocês ficam com esse material, que é um material inédito, um material só de vocês, e que vão enriquecer enormemente o aprendizado de vocês. Alright, vamos lá. Então, a análise derivada de uma leitura atenta e detida do texto original, ampliando o espectro de preenchimento dos eixos paradigmáticos e sintagmáticos. Então, agora você entendeu o que eu quis dizer aí, né? Revelará nuances que podem enriquecer enormemente a nossa compreensão do texto da perspectiva do seu gênero literário, poético. Esse gênero literário poético, ele é muito rico. Ele usou vários verbos para poder falar sobre o louvor a Deus. Perguntas que o pregador poderia ter feito e buscado respostas, no entanto, não fez. Isso invariavelmente, os reformadores faziam. Eles não pregavam sem antes estudar o texto na língua original. Traduziam o texto, inclusive naquela época que eles estavam produzindo as primeiras traduções, eles traduziam o texto, e hoje, por exemplo, você tem um comentário, né? Você tem um comentário dos Salmos, até em português, né? De João Calvino. Falo logo do João Calvino, porque João Calvino foi o exegeta da Reforma Protestante. Então, você pega Salmos, ó, aqui, volumes 1 a 4 de João Calvino. Tá? Calvino chegou e falou, ele comentou isso aqui, nós vamos ver mais, está incluído dentro do meu comentário, tá? Tem 4 volumes só de pregação que resultou de análise, exegese dos Salmos. Muito bom. Isso aí tem por texto, tem no Logos. Salmos. Você quer pregar um salmo, você lê um comentário desse aqui, você enriquece a abordagem. Por quê? Porque ele sempre vai às línguas originais. Tá? Nunca pregava sem antes ler o texto na língua original. Essa é uma das grandes diferenças desses reformadores. Então, voltemos ao texto. E produzir novas aplicações na exposição sermônica. As lentes do tradutor. Agora eu estou olhando com as lentes do tradutor. Eu sou o tradutor, então vou olhar o texto antes de pregar. Como é que eu vejo? Uma tradução bem feita da cláusula C, que capte a imagística poética usada pelo autor sagrado, quase que perdida, né, de certa forma, pela tradução de Almeida Revista Corrigida, pode fazer enorme diferença em nossa exegese do texto. O que cavalga sobre as nuvens. Olha que título bonito para Deus. Deus é o que cavalga sobre as nuvens. Uma opção que dá como Solo la rohev ba'aravot. Oi? Tem aqui na notícia na NBI, né, que fala que cavalga pelos... É uma opção que ele deu no deserto. Do deserto. Eu vou ver isso tudo aqui. Por que quando... Posso abrir até a NVI aqui? Cantem a Deus, louvem o seu nome, né? Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Aí tem a opção, né? Vou botar aqui. Ou preparem o caminho para aquele que cavalga pelos desertos. Aí eu pergunto, por que há essas duas possibilidades?
Tá? Então você observa bem que o pregador, quando ele não foi para o texto original, ele não viu quanta coisa. Gente, esse salmo é grande. Salmo 68 tem aqui na Bíblia em português 35 versículos. Se pregar no Salmo 68, você tem que dividir o salmo em várias porções para você poder pregar nele todo. Porque é gigante o salmo, é grande o salmo. Percebe? Mas ele leu, aí quando chegou no já, pronto, parou aí, estacionou, pegou o já, pensou e construiu um sermão descontextualizado, fora do contexto. Então vamos aqui à nossa abordagem, que ela fala exatamente sobre essas possibilidades. Vamos lá. Tá? Louvai aquele que vai sobre os céus, revista e corrigida. Tá? Além disso, temos nada menos do que 4 imperativos diferentes no versículo. Todos na segunda pessoa, masculino, plural. Temos o imperativo kal, shiru, ou shiru, na cláusula 5a. O imperativo piel, zameru, na cláusula 5b. Temos o imperativo kal, solo, na cláusula 5c. E temos o imperativo kal, il, zu, na cláusula 5e. Ok. Definição de cada um dos 4 imperativos. Beiar, Shemo, pois o seu nome é Já. Então, Shiru Elohim. Vamos ver essa situação maçorética aqui. Shiru Elohim. Shiru, Zameru, solo e ilzu, shiru, zameru, solo, ok. A situação maçorética ajuda muito aqui. O primeiro, shiru Elohim, louvai a Elohim. Louvai a Deus, ou cantai a Deus. Esse shiro aqui vem de cantar. Vem de shir. Shir, lembro de Shir Hashirim, cântico dos cânticos. No nome hebraico, Shir Hashirim, o cântico dos cânticos. Então, e tem o sentido básico de cantar, isto é, usar a voz como instrumento para entoar tons musicais, ritmos e, frequentemente, palavras. Tá? Êxodo 15:1 tem esse sentido. Cantai ou cantem, dependendo se você quer usar a segunda pessoa do plural ali como na forma antiga, né? Cantai vós, né? Ou cantem vocês. Tá? Pode ser as duas formas imperativas. Zameru, cantai louvores ao seu nome, vem de zamar. Zamar, que no piel assume o sentido de louvar ou cantar louvores. Louvar como um ato de adoração a Deus, deixando transparecer diante dele um sentimento de reverência e adoração devido à sua divindade, em contraste com a humanidade imperfeita e frágil da criatura que ele adora. Daí por que ele usou esses 4 imperativos aqui? O pregador não fez essas perguntas. Senão ele pregaria só no versículo 4 um grande sermão. Se ele tivesse feito essas perguntas e respondido. Não é? Adoração, portanto, deriva de se ter um senso perfeito dos atributos incomunicáveis de Deus, quando o adorador se aproxima dele cantando louvores pelo que ele é. Aqui eu tenho que consertar isso aqui. Depois eu conserto. Fazer a revisão e eu já conserto para vocês. Se ele está conectado aqui. Tá.
melhor consertar no Word depois. Deixa quieto aqui. Senão vai bagunçar tudo, não vou perder tempo aqui. Ok. Pelo que ele é, louvem ou louvai ou louvem. Tá? Solo la rohev ba'aravot. Louvai aquele que vai sobre os céus. Por que ele botou aravot como céus? Vamos lá. O verbo. Estamos focando aqui primeiro nos verbos. Vem de salal. Solo vem de salal. Exaltar. Dizer palavras que elevam o status de um indivíduo ou falar da excelência de uma pessoa, objeto ou evento. Tá? Neste caso, exaltar a Deus significa dizer-lhes palavras próprias que descrevem o seu status ímpar de Criador e falar de sua excelência incomparável. Exaltai, exaltem. Tá? Segundo sentido, também há o segundo sentido de salal, a saber, aplanar, aplainar, apisoar, preencher, assentar e empilhar. Depois, ve'ilzu lefanav, exultai diante dele. Vem de alaz, alegrar-se em, estar alegre, estar exultante. Isto é, estar em um estado que demonstre profundo prazer, grande alegria e felicidade. Tá? Isto significa exultação. Exultai ou exultem, dependendo da forma que você queira utilizar. Deu para pegar quantas coisas boas o pregador precisaria ter se detido nelas para poder entender o que o autor sagrado quis dizer? Por que ele usou esses verbos diferentes? Essa é a pergunta que geralmente não se faz. Então você, como intérprete, você tem que fazer essas perguntas, porque a resposta delas vai te dar exatamente o sentido de cada uma palavra usada pelo escritor sagrado. Ele usou propositalmente esses verbos diferentes, todos na segunda pessoa do plural imperativo, porém com sentidos diferentes, mostrando que o ser de Deus, a adoração ao ser de Deus, ela tem que ser multifacetada, tá? E precisa levar o adorador a ter uma percepção do objeto adorado. Quem é o alvo da adoração? É esse Criador com esses atributos incomunicáveis que precisam ser explicitados diante do adorador para ele saber quem ele está adorando. Tá? É diferente daquele que adora uma imagem. Quais são os atributos daquela imagem ali? Feita pela mão do homem. Primeira coisa. Finita. Segunda coisa. Né? Tem boca, mas não fala. Tem o Salmo, né, que vai descrever o que é uma imagem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, né, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Então, é diferente do ser transcendente que nós adoramos, que é o ser de Deus. Tá? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, porque ele usou esses verbos, você vai, pela resposta que você obtém, você vai perceber claramente que o sermão poderia ser muito rico, não poderia? Só o versículo 4. Hein? Nós não estamos fazendo análise do Salmo todo. Agora, depois você lê o Salmo em casa, para você ver com que riqueza de conteúdo tem este Salmo aí, do ponto de vista da adoração. Tá? Ele traz elementos históricos. É um Salmo riquíssimo, vale a pena ler. Outro, percorrendo os caminhos da exegese e da tradução. Tá? O que significa percorrer os caminhos da exegese e da tradução? Vamos ver. Seguindo um pouco mais na nossa linha de interpretação exegética, focada no texto original, o que a gente pode ver mais? Eu trouxe o texto de Salmos 68, verso 5c,
traz uma descrição poética de Deus referente anafórico da cláusula 5, 5a, com sujeito remoto, Deus. Tá? Solo la rochev ba aravot. Então, quem é o referente aqui? Exultem aquele que cavalga sobre as nuvens. O referente ainda é da primeira cláusula, né? A primeira cláusula é Elohim. Então, Elohim aqui é o sujeito, Deus. Deus. Aí eu pergunto, sobre as nuvens, nas nuvens, nos céus, seriam estes os sentidos de Aravot? Em que condições? Podemos apresentar algumas possibilidades de preenchimento do eixo paradigmático. Não falo mais nisso, mas vocês vão ter aí no texto, tá? Novamente, toda uma abordagem nessa nota de rodapé, explicando de novo, com mais clareza, tá? E mais amplitude, o que é eixo paradigmático e eixo sintagmático, só para vocês fixarem. Como vocês já sabem do que eu estou falando, tá? Nesta cláusula 68, 5c, temos la rochev. Aqui encontramos este particípio masculino singular, absoluto, derivado de rachav, né, precedido pela preposição lamed, tá? Le, cujo sentido é, dentre outros, montar sobre um animal ou veículo, cavalgar, sentido em que sempre depende do uso que o autor faça do termo, tá? Do conceito que ele lhe atribui ou associa. Portanto, aqui temos aqui uma exortação para exaltarmos aquele que cavalga sobre as nuvens. Exaltarmos aquele que está cavalgando sobre as nuvens, segundo a NVI. Por que ele traduz aqui cavalgando? Tá? Porque você tem aqui um particípio. E o particípio, ele geralmente tem esse sentido de gerúndio na língua portuguesa. Daí dá um sentido de uma ação que está sendo vista agora pelo escritor. Então ele está cavalgando sobre as nuvens. Olha lá, ó. Né? Louvem aquele que está cavalgando sobre as nuvens. Dá essa ideia. Então o particípio aqui dá essa ideia. Você pega a gramática do Thomas Lamberting, ele vai falar exatamente que todas as vezes quando você vê um particípio, preste atenção, porque o objetivo, na maioria das vezes, é indicar uma ação que está acontecendo. Na imagística poética, tá? É como se o autor estivesse vendo Deus cavalgando sobre as nuvens naquele exato momento. Tá? Isso é muito importante. Eu tenho um texto, inclusive, que eu escrevi, que entrou na minha tese de doutorado, que eu mostro, por exemplo, Isaías 43, o papel dos particípios ali, que praticamente a maioria das versões não atenta para eles. Então aí eu mostro e vejo que tem detalhes que quem tem as lentes, né, do tradutor e do exegeta, que conhece bastante gramática da língua hebraica, para poder você ter essa noção importante. Né? É o Bruce Waltke, né, aquele livrão do Bruce Waltke, ajudou bastante para a gente construir uma visão gramatical da língua hebraica que ajuda na nossa compreensão do texto. O particípio pode ter este sentido de ação continuativa, muito próprio para a descrição de atributo. Tá? Como também esse particípio sendo traduzido para dar um atributo, indicando um atributo de Deus, então Deus, dentre os nomes, né, dentre das qualidades que são atribuídas a eles, Deus é o cavaleiro que cavalga sobre as nuvens. Né? Aí seria o particípio como uma descrição de atributo. Tá? Osé Shamayim Va'aretz é aquele que faz ou está fazendo os céus e a terra. Tá? Lembra do Salmo, né? Essa Einaim Erim. Eleva meus olhos para os montes. Me'ain Yavó Esri. De onde me virá o socorro? Esri Me'im Hashem, ou Yahvé.
meu socorro vem de Yahvé, Osé Shamaim Va'aretz. O que faz, aí o participo aí tem o sentido, pode ser traduzido como presente, ou mais precisamente como que está fazendo os céus e a terra. Mas se você leva para a física aí que diz que o universo está em expansão, então Deus ainda está em ação, ainda está fazendo os céus e a terra. Está continuamente envolvido na criação. Tá? Então o texto no original hebraico, quando utiliza o particípio, tem essa nuance que você não vai ver praticamente nas versões as mais diversas. Aí dificilmente você encontra uma que traduza bem os particípios. Mas a gramática do Thomas Lambert, que foi o professor do Bruce Waltke, traz esse detalhe. Aí você teria que conhecer o quê? A gramática do Thomas Lambert e a gramática do Bruce Waltke. Mas, quando começarem a estudar hebraico, forçosamente vocês vão ter acesso, né? Vocês vão ter acesso a esses materiais importantes que vão dar uma nova perspectiva e criar novas lentes. Você vai ver o texto na língua original, vai ficar fascinado, vai ver quanta coisa você poderia ter pregado, não pregou, mas ainda tem tempo para pregar, né? Então, poderíamos também dizer, neste ponto, que ele cavalga em carruagens de vitória, numa alusão intertextual à poesia de Abacuque 3:8. Na NVI, era com os rios que estavas irado, Senhor. Era com os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou? Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Então a poesia ela é dinâmica, né? E essa relação ela é fundamental para que você entenda como a linguagem, né, a linguagem da poesia ela é idiosincrática, né? Ela é muito voltada ao sentimento do escritor. E por isso interpretar poesia é algo que demanda muito. Em seguida, vamos ao próximo constituinte, Ba'aravot, vem de Aravá, né? Que na maioria das ocorrências, em seus dois domínios semânticos, significa salgueiro, chopo, Levítico 23:40, Isaías 15:7. Segundo, estepe, pode ter sentido, olha o eixo paradigmático, como é que pode ser preenchido. Estepe, região desértica, ermo, agreste, páramo, deserto, planície desértica. Este é o sentido que predomina nas ocorrências do termo na Bíblia Hebraica Stuttgartense, da primeira à última vez. Há também versões, como Revista e Atualizada, que traduzem Aravá pelo topônimo Arabá. Tá? Daí então, quando você vê aqui a versão, nova versão internacional, que diz exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, e você clica aqui para ver a opção que ele dá. Qual é a opção que ele apresenta aqui? Ou preparem o caminho para aquele que cavalga pelos desertos. Por quê? Porque a palavra Aravá, no eixo paradigmático, também comporta esse sentido. O autor, na hora de traduzir, né, ele tem todas essas possibilidades de preenchimento do eixo paradigmático. Cada possibilidade gera uma e somente uma tradução. Percebe? Por isso que às vezes ele escolhe uma e coloca essa outra como uma opção. Seria uma opção, que é o segundo sentido de Aravá. Deu para entender? É rico o negócio, né, pastor Hugo? As encruzilhadas da exegese e da tradução.
Como eu estou fazendo questão de mostrar, traduzir não é tão simples como muitos pressupõem. Então, se você tem a sua Bíblia traduzida aqui, meu amigo, glória a Deus, porque homens de Deus passaram muitos anos, primeiro aprendendo as línguas, para depois passar anos e mais anos a fio traduzindo o texto, para poder hoje nos dar a nossa Bíblia em português. Então a gente tem que agradecer a Deus porque temos a Bíblia em português. Hoje temos várias versões. Hoje nós temos uma riqueza de conteúdo, né? Mas quando surgiu a primeira versão, né, revista e corrigida, que maravilha, que presente que o Brasil ganhou, né? Portugal, os países de língua portuguesa, foi uma grande riqueza que serviu para muitos obreiros ao longo de muitos anos fazerem a obra de Deus, e alguns que só dependiam dessa Bíblia. Né? Hoje você tem essa riqueza de Logos Bible Software, tem Accordance, tem tudo isso, mas naquela época não tinha não, meu amigo. Eu traduzia o texto original, vamos lá, e trabalhar em cima dele. Não era fácil não. Você deve aprender essas línguas que não são fáceis, hebraico, aramaico e grego, para depois te dar isso nas suas mãos diversas. Ok. Como estou fazendo questão de mostrar, traduzir não é tão simples como muitos pressupõem. Vejam que questões podem surgir quando o intérprete e tradutor se verem verdadeiras encruzilhadas e pode seguir qualquer direção sem medo de errar em relação à intenção do autor original do texto que ele se propõe a traduzir. O autor do texto estava querendo fazer referência a céus, a nuvens, ou a estepe ou deserto. Temos três possibilidades. Lembra que nós vimos lá no estudo do Jacó? Quais são as possibilidades? Qual das três estava na mente do autor sagrado? Né? Pelo contexto aqui, vocês vão perceber que ele fechou questão aqui, o João Ferreira de Almeida fechou questão aqui como céus. Tá? Mas aí também tem que saber por que ele fechou questão como céus. Por quê? Vamos lá. Outras questões, por conseguinte, não seria plausível a versão desse versículo como aparecem na TEB, Tradução Ecumênica Brasileira, e na Bíblia do Peregrino, como os tradutores da TEB e da Bíblia do Peregrino verteram essa cláusula. Como é que foi? Vejamos como a TEB e a Bíblia do Peregrino traduzem a cláusula 5C, por exemplo. A TEB diz: exaltai aquele que cavalga nas estepes. É possível a tradução? Vimos que Aravá também pode ter esse sentido. Existem tantas traduções, tantas possibilidades de tradução, quantas são as possibilidades de preenchimento do eixo paradigmático. Então, se a palavra comporta esses sentidos, então qualquer uma que for escolhida, tá, estará de acordo e não tem nenhum erro na tradução. Deu para entender? A Bíblia do Peregrino diz: aplainai um caminho a quem cavalga na estepe. Por que eles escolheram, as duas escolheram estepe? Por conta de que a maior parte das vezes em que aparece essa palavra no hebraico, no texto hebraico, da primeira à última, o sentido associado a ela geralmente é estepe ou deserto. Então, com base nessa constatação de sentido, constatação semântica, é que esses autores da tradução optaram. Bem, essa palavra aqui acontece como estepe, aqui como estepe, aqui, papapá. Então, aqui, por que eu vou botar outro sentido aqui diferente? Tá? Aí por isso que eles escolheram o estepe. Vocês estão entendendo como é que surgem as traduções e por que há diferenças entre as traduções? Que muitas das vezes, se você não conhecer a língua original, saber que ali tem uma palavra que tem essas possibilidades no eixo paradigmático, você não vai saber por que o autor traduziu de um jeito ou o outro traduziu do outro jeito. Aí vai haver aquela briga que o pessoal geralmente faz. A minha versão diz isso.
A outra, a minha diz aquilo. E nenhum dos dois sabe por que diz isso, por que diz aquilo. Entendeu? Então, é exatamente por isso que você tem que conhecer as línguas originais. Vai ter que ter o seu dicionáriozinho para você poder ter essa noção. Né? Quando surgiu uma versão, você lê antes de pregar, lê num texto numa versão, e lê o texto na outra versão, e vê que tem diferença, vou dar mais um tempinho, sermão, em vez de ser amanhã, quinta-feira, vai ser domingo, deixa para domingo. Aí vai trabalhar em cima, entendeu? Vai trabalhar em cima do texto para poder você realmente saber como solucionar e fazer a sua escolha. Porque é a sua escolha que vai aparecer no seu sermão. A escolha da tradução que você fez é que vai aparecer no seu sermão. Tá? Deu para entender? Antes de prosseguir, cumpre-nos também perguntar de onde vem o aplainai da Bíblia do peregrino. Porque solo la rochev ba'aravot é traduzido na NVI e na Bíblia de Jerusalém por exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Sobre as nuvens? Nas nuvens? Nos céus? Como diz a revista corrigida, seriam estes os sentidos de aravot? Em que condições? Vamos lá. Já vimos que steppes, ermos ou planícies desérticas são os sentidos mais apropriados de aravot, com base na consideração, tá, de seu segundo domínio semântico, como eu mostrei lá atrás. Ela pode significar sentido 1, isso. Sentido 2, steppe, tá, planície desértica e ermos. Ok? Respondendo de onde vem o sentido de aravot como nuvens, uma explicação plausível seria a que vem da crítica textual, que supõe que o copista do texto massorético teria grafado aravot em vez de avot. Aí é uma possibilidade que a crítica textual, tá, geralmente aventa essa possibilidade. Então, são palavras muito parecidas. Então, na hora de fazer a cópia, que eles faziam isso tudo à mão, vê ali o Códex de Leningrado aqui, era tudo feito à mão, tá? E de repente, ele, em vez de aravot, ele escreveu avot. Tá? Aí escreveu aravot em vez de avot. Aí, que é uma forma plural de av, nuvem. Para traduzir como nuvens, então teria que ser, na realidade, avot, em vez de aravot. Ressalte também que avim é o plural mais comum para av no texto massorético. Daí, teríamos a leitura alternativa seguinte. Solo la rochev be avot. Exaltem o que cavalga sobre as nuvens. Então, assim entenderia o tradutor depois de fazer esse trabalho de crítica textual. A árdua tarefa de interpretar e traduzir a Bíblia. Compare os dois textos. Solo la rochev ba'aravot com solo la rochev be'avot. Tá? São muito semelhantes, principalmente no seu estado primitivo, puramente consonantal. Olha aqui embaixo. Dá uma olhada rápida para os dois. Não parecem iguais? Não é? Só são diferentes por uma consoante que está aqui. Essa consoante resh. Então isso acontecia muito com os copistas na hora de copiar. Tá? Isso é uma hipótese, tá, de chamada crítica textual, só para vocês terem uma ideia. Então, solo la rochev ba'aravot e solo la rochev be'avot são muito semelhantes, muito parecidas. Somente nessas condições, quando aceitamos a emenda do texto massorético por meio da crítica textual, é que podemos traduzir coerentemente o texto do Salmo 68, 5c, por exaltem que cavalga sobre as nuvens. Isso justifica e exemplifica o que fizeram os tradutores que preferiram essa leitura do texto massorético. Tá? Então, essas versões surgiram por conta dos que preferiram aceitar essa leitura do texto massorético. A Bíblia de Jerusalém traz: abrir caminho ao cavaleiro das nuvens. Tá?
Revista e Corrigida provavelmente traduz louvai aquele que vai sobre os céus, vertendo os céus não como se nuvens fosse uma metonímia para céus, mas provavelmente como uma tentativa de harmonizar este título com aquele que aparece nos versículos 33b e 34a. Aqui lá aparecem o seguinte: Zamru Adonai La Rochev Bishmei Shmei Kedem. Cantai louvores ao Senhor, àquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. E, ou alternativamente, cantem louvores ao Senhor, àquele que cavalga sobre os céus antigos. Versículos 33 e 34, tá? Vocês vão ver isso aqui, ó. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, tá? Desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Tá? E verso 34, vamos ver no Logos Bible Software aqui. Ok. Aqui, seu poder está nas altas nuvens. Vamos ver o texto hebraico. Ele vai fazer uma harmonização aqui. Bash Hakim, nas nuvens. Então, ele harmoniza os dois textos. 69. Com esse aqui, o que vai montado sobre os céus. Shmei Kedem. Que é o plural de Shamaim no construto. Os céus. Ok. Daí então, não é nem por uma metonímia, nuvens indicando os céus, mas sim por uma harmonização que ele faz com esses versículos aqui da frente. Daí cantem louvores àquele que cavalga sobre os céus antigos. Então ele vai lá na frente. Deus é aquele que dá La Rochev, aí vou lá, Shmei Kedem, acima dos céus da antiguidade. Shmei Kedem. Então ele faz uma harmonia. Isso tudo nos faz ver que a Revista Corrigida não é tão literal como nos querem fazer crer. Você vê que eles também fazem essa questão da harmonização, questão da adaptação. O Almeida fez tudo isso. Né? Então não é tão literal quanto a gente imagina. De fato, todos os tradutores sempre terão que procurar seus próprios caminhos quando estiverem envolvidos com a árdua tarefa de transpor um texto de uma língua de origem para uma língua receptora da tradução. Essas encruzilhadas são muito frequentes, principalmente quando se trata de verter o hebraico bíblico para o português. Haja vista as inúmeras diferenças entre essas duas línguas. Espero que tenha ilustrado bem estes pontos. Tá? Só nos resta agora responder a pergunta 1. De onde veio a Prainai da Bíblia do Peregrino? Salmo 68, verso 5c, diz assim: a Prainai, um caminho a quem cavalga, não tem calvaga, é cavalga na estepe. Isto respondemos com base no segundo sentido que apresentamos para salá-lo, né? Ou seja, aplanar, aplainar, apisoar, preencher, assentar, empilhar.
Portanto, uma vez que Luiz Alonso Schöckel entendeu La Rochev Be'avot como a quem cavalga na estepe, então nada estranho entender Salal como tendo o sentido de aplainai um caminho. Tá? Sendo assim, a mensagem que pregamos neste Salmo 68, do qual nós destacamos apenas o versículo 4, dependerá totalmente da versão que usamos ou da tradução que produzimos em nosso trabalho exegético. Tá? Então, se você pregar baseado na versão de Almeida Revista Corrigida, tá? Esse é o seu texto autoritativo, ele vai ser o texto que você vai passar para a sua congregação. Tá? É o que cavalga sobre os céus, o que vai sobre os céus. Nem uso o termo cavalgar, Almeida, né? Uso o que vai sobre os céus. O verbo, na realidade, é cavalgar. Se você usa a nova versão internacional, você vai ter aquelas duas opções que eles dão para você pregar na hora. Se você usa a Bíblia do Peregrino, aí você vai ter vai ser outro sermão. Mas tudo baseado nessas diferenças que são oriundas das escolhas do preenchimento do eixo paradigmático que os autores fizeram. Depois que se faz a escolha, a tradução é cristalizada. Mas ela se mantém dinâmica na língua original. Daí a tradução é um retrato. Tirou ali, escolheu, acabou. O texto original é o oceano que está te convidando a você mergulhar e aí fazer essas várias opções de sentidos e posicionamento dos sintagmas e tudo, preenchimento do eixo paradigmático, entendeu? Então o oceano é a língua original. E a tradução, meu amigo, escolheu o step, acabou. É isso aí que vai aparecer na tradução. Ok? Tá claro? Ok. Aí eu vou deixar para vocês aqui uma tarefa. Tá? Aliás, este princípio se aplica a qualquer texto que escolhemos na Bíblia para pregação expositiva ou estudo expositivo. Até aqui, portanto, já deu para observar que trabalho um exegeta cuidadoso, não é cuidadoso não, não é cuidadoido não, né? Cuidadoso tem antes de expor qualquer texto da Escritura. Isto era o que faziam sem exceção os reformadores, dentre os quais escolho Calvino a guisa de ilustração no seu comentário de Salmos 68, versículos 4 e 5. Perceba também as notas de rodapé que acompanham este comentário do exegeta da Reforma. Tá? Aí diz: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que cavalga as nuvens. Ele então prossegue convocando o povo do Senhor para louvar a Deus e começa realçando as razões, em geral, como eu já sugeri, que eles tinham para este exercício. Visto englobar ele o mundo inteiro sob o seu poder e governo, acrescentando que se condescende em tomar os mais pobres e mesmo os mais miseráveis de nossa família sob sua proteção. Seu infinito poder é enaltecido quando se diz que ele cavalga sobre as nuvens ou sobre os céus. Ele vai colocar uma nota de rodapé. Essa nota de rodapé vocês vão dar uma lida para ver o que ele diz. São aquelas discussões que eu já fiz com você aqui e já mostrei. Pois isso prova que ele se mantém supremo sobre todas as coisas. O Espírito Santo pode pretender, pela expressão, que devemos excluir de nossas mentes todas as coisas grosseiras e terrenas em nossas concepções dele, mas devemos, indubitavelmente, impregnar-nos principalmente com a ideia de seu imenso poder para produzir em nós uma justa reverência e fazer-nos sentir quão limitados todos os nossos louvores são diante da sua glória. Disse Calvino. Tentaríamos em vão englobar o céu e terra, sua glória, porém é infinitamente maior do que ambos. Quanto à expressão que se segue, em já seu nome, tem havido certas diferenças de opinião.
Aí observa bem que ele já coloca o já aqui como J-A-H, com H. Tá? E veja o que Calvino diz. A preposição hebraica bet, tá, que eu mostrei para vocês, pode ser aqui, como às vezes o é, uma mera expletiva. E poderíamos ler assim, já é seu nome. Tranquilamente. Outros trazem em já está seu nome. Tá? E não faço nenhuma objeção a isso, embora prefira, tá, a forma expletiva, óbvio, né? A tradução que já adotei. É de pouca importância a forma como construímos as palavras, uma vez que o significado do salmista é óbvio. Naquele tempo, o mundo inteiro jazia abarrotado de ídolos fúteis da superstição. E ele quis afirmar a reivindicação divina e pôr Deus em destaque quando apresentou o Deus de Israel. Não basta, porém, que o povo do Senhor se curve diante dele com espíritos súplices. Até os ímpios, quando temem e tremem diante dele, são forçados a render-lhe reverência. Davi queria que se aproximassem de Deus com alegria, jovialidade e, consequentemente, continua insistindo sobre sua transcendente bondade demonstrada em sua condescendência pelos órfãos e viúvas. A glória incompreensível de Deus não o induz a afastar-se para longe de nós, nem o impede de descer às profundezas de nossa miséria. Não pode haver dúvida de que órfãos e viúvas são aqui mencionados para indicar, em geral, todos quantos o mundo se dispõe a ignorar como indignos do seu respeito. Geralmente, distribuímos nossas atenções onde esperamos nos sejam elas retribuídas. Damos preferência à posição e esplendor e desprezamos ou negligenciamos os pobres. Então, Calvino, observe aí que Calvino pega os verbos utilizados ali e a partir daí ele constrói o sermão, mostrando o modo como nós devemos nos aproximar de Deus, quem é Deus e essa condescendência de Deus para com os desfavorecidos. É o ponto principal do Salmo. O Pai dos órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Um Deus tão transcendente, tão extraordinário, se preocupado com órfãos, que não tem pai nem mãe, e viúvas, que nessa época não tinham pensões, né? Eram totalmente desamparadas, se não fosse a misericórdia divina. Percebe quantas coisas importantes podem ser destacadas num sermão sobre o Salmo 68 e que, por uma questão de não compreensão do texto original, levou o pregador a pregar um sermão que não está na Bíblia. Que não está na Bíblia. Tá? Não era essa a proposta. A pergunta adicional, para a gente fechar, a transliteração de Hallelujah, apresentada como Hallelujah, alguns dicionários apresentam Hallelujah, não estaria em confronto com a pontuação apresentada no texto maçorético? Sim! Isso aí era a pergunta de um aluno lá na nossa comunidade, hebraico, aramaico e grego. Ele fez essa pergunta. Tá? Aí eu tive a oportunidade de responder. Observe as formas abaixo, que coloquei letras maiores a fim de mostrar como deveria ter sido feita a escansão silábica, ou seja, a separação de sílabas, do imperativo em terceira pessoa do plural de halal. A transliteração que aparece no texto acima é imperfeita do ponto de vista do rigor prosódico e ignora os princípios de silabação expressos claramente no próprio texto maçorético, que marca a pausa que deve seguir o patar. Aqui, ó. Esse tracinho aqui depois do patar indica que há uma pausa. Se há uma pausa em condição de pausa, o shevá, que é o próximo elemento que aparece aqui abaixo do lamed, que é o e, nesse caso aqui é o e porque ele vai ser sonoro, vai ser visível, passa a ser visível quanto à sonoridade, tornando-se núcleo silábico, ou seja, ele vai formar sílaba. Daí, ha, le, lu, yar. Então, temos a sílaba ha, le, lu, yar.
Tá? Aleluia. 4 sílabas aqui. Que é diferente dessa transliteração que foi feita aqui. Hal. Aqui. Hal-lu-ya. Então, ele fez uma transliteração que não é equivalente ao que está no texto maçorético. O aluno lá inteligente lá observou esse detalhe. Você vê como é que o pessoal lá era bom, hein? Não era brincadeira não, professor. A turma era muito boa. Então, a transliteração tornando-se o núcleo silábico, formando sílaba, de maneira que a transliteração correta é a que segue. Aleluia. Ou aleluia. Mesma coisa. Tá? Que é louvai a Yah, ou Yahvé, ou ao Senhor. Então daí quando você diz aleluia, você está dizendo louvai ao Senhor. Esse é o sentido do texto. Você sabia? Eu vi um site falando sobre isso. O cara explicando, falando que não é bom falar aleluias. Dá a entender que você está dando... Porque aleluias fica fora de... A gente escuta. Fica fora fica fora da própria estrutura gramatical dessa expressão. Aleluia significa louvai ao Senhor. Aleluias significa o quê? Louvai a Deus. Fica um negócio, não sei o quê. Ponto de vista gramatical fica esquisito. Tais questões são muito importantes, pois assim temos a oportunidade de continuar mostrando como o conhecimento das línguas originais da Bíblia é fundamental para atuarmos em solo exegético e deslindarmos segredos reservados apenas aos que acessam os textos bíblicos em sua língua original. De fato, temos 2 formas que devem vir separadas: o imperativo, terceira pessoa do plural, tá? Hallelu, e a forma sintética do tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, tá? É aqui só com essa sílaba primeira aqui, que leva um mapik, esse pontinho dentro aqui, mostrando que o Re é pronunciado e marca a supressão da sílaba seguinte. Vé. Ya, Vé. 2 sílabas. Supressão da seguinte, então esse mapik. Ya. Assim, veja o que deveríamos ter no dicionário, de onde tiramos a transliteração, que só você observou, que viola a prosódica hebraica do aluno, né, que tinha observado. E os princípios fonológicos e fonéticos de formação de sílaba, principalmente quando levamos em consideração a pontuação do texto maçorético. Então, aleluia fica desse jeito aqui. Aleluia. Tá? A bem do rigor, seria melhor transcrever a pronúncia de patar como patar, né, onde o acento recai na primeira sílaba e pronunciando o CH aqui, como no nome alemão Bach. Né? Então, patar. Tá? Professor Fabiano Ferreira, encerramos então a nossa aula. Ok? Então vamos orar. Né? Fechamento da nossa aula. Quem vai orar? Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Amém, Senhor Deus. Por essa noite, essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais, Pai, acerca da Tua Palavra. Amém, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor te pediu, Pai, para que o Senhor venha abençoar nossas vidas. Ó Pai, a cada família representada aqui essa noite, ó Deus. Amém, Senhor Deus. Nos conduza, ó Pai, em paz para casa, Senhor, e nos dá, ó Pai, uma boa noite de descanso, de sono. Assim seja. Para trabalharmos amanhã, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus amado, nós oramos.